CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Escritolândia, o universo do seu escritório. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso Bom Vivan. 2026, a gente celebra 24 anos levando informação, matérias, entretenimento e entrevistas sempre muito especiais. Hoje, a gente vai falar com uma psicóloga que vai trazer um tema bem importante, delicado. De certa forma, é uma grande novidade, já que muita gente vive esse tema, tem muitas dificuldades, mas poucas vezes ouviu falar. Ela é especializada em parentalidade. Tudo bem, Monique Macedo? Tudo bem, Léo. Muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você acabou viralizando na internet com um vídeo que ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações de um tema que é rotina nas pessoas, mas muitas vezes elas não tratam de maneira consciente. Primeira coisa, o que é a parentalidade? Bom, Léo, a parentalidade é o exercício de ser pai e mãe, resumindo, bem resumido mesmo. E que é um belo exercício. É um belo exercício, com certeza. E para a psicologia, a gente fala que a parentalidade, ela começa antes até do filho nascer. Porque a gente observa quem que a gente era no nosso papel de filho também, né? Como que nós fomos cuidados ou não fomos cuidados. Porque quando a gente tem os nossos filhos, isso aparece, né? Ou a gente repetindo a forma que cuidaram da gente, ou a gente querendo fazer exatamente o contrário. Então, sendo um caminho ou outro, a nossa história tá ali. Dizem que nasce um filho, nasce uma dor, que a mãe carrega sempre um trauma de uma certa impotência, que ela quer ser uma supermãe e sempre tem uma grande dificuldade. Essa dor, essa dificuldade, ela pode e deve ter um limite, porque pode acabar se transformando num problema? Com certeza, com certeza. Essa cobrança, né, essa idealização, na verdade, da maternidade perfeita ou de como não deve ser ou como deve ser, que também acredito que vem muito da história, né, dessa mãe, do que ela não quer repetir, do que foi ruim para ela ou do que foi bom também, acaba trazendo até um pouco mais dessa ideia de que eu preciso fazer de um jeito ou preciso fazer de outro, né? Que já vem junto com a questão também do que as pessoas esperam da maternidade, né? Então, desde pequenininha, às vezes a gente brinca de boneca, nós mulheres, a gente já tá ali ensaiando a maternidade, né? Então, eu acredito que essa cobrança existe já desde cedo pra gente e o olhar que as pessoas têm pra maternidade traz pra mãe ainda mais peso, assim, né? Essa cobrança, muitas vezes eu vejo, eu não tive a oportunidade de ser pai, mas eu já conheço vários casais onde a mãe é aquela pessoa com muita dificuldade, sempre se cobrando, e o pai é mais relaxado. Deixa a coisa acontecer e a mãe diz, não, eu tô sofrendo, existe um sofrimento exacerbado. Isso vai trazer dificuldade para o filho e também a relação entre o casal, não? Sim. Sim, de certa forma, quando existe um desequilíbrio, né, eu acho que a gente pode olhar por essa ótica, assim, do desequilíbrio entre uma mãe que tem muita preocupação em diversos aspectos da criação do filho e o pai pouco tem, ou vice-versa, né, às vezes acontece, raramente, mas acontece também de ser o contrário. Existe, sim, impactos na relação conjugal, e na relação com o próprio filho, né? Porque essa preocupação, muitas vezes, ela vem com limites talvez exagerados, ela vem com formas de olhar para aquele filho que talvez não seja o ideal, né? Ou para o casamento, essa cobrança para o parceiro ou do parceiro. Então, sim, com certeza as consequências existem e se a mãe não faz essa análise, né, apurada do que ela está fazendo, dessa cobrança que ela está tendo de uma forma especial, ela pode levar essa criação por um caminho bem cheio de sequelas, talvez. Você falou de um termo agora que eu estava projetando uma pergunta e você falou uma palavra que vai se encaixar com a minha pergunta. Hoje a gente vê
ouve falar da geração X, a geração Y, os millennials, e a gente, que é mais experiente, mais velho mesmo, a gente tem mania de falar, isso aí é coisa da geração do mimimi, já criou-se até um rótulo. Se o jovem hoje, ele é diferente do passado, ele não nasceu diferente. Muito provavelmente, a criação o tornou assim. Quando a gente avalia e, de certa forma, tenta entender essa geração que está aí, não deveríamos tentar entender a criação que eles estão sendo criados, literalmente, porque se o jovem é cheio de não me toques e tem esse perfil do mimimi, quem está criando tem uma parcela não vou colocar de culpa, mas de responsabilidade. Sim, com certeza. E quando a gente faz esse trabalho de olhar para esses pais, para essas gerações, a gente tem muitas respostas. Porque se a gente para pensar, por exemplo, né, na geração anterior, que talvez não tenha tido espaço para falar sobre emoções em casa, ou teve uma criação mais rígida, mais, né, controladora, enfim. Quando essa geração tem os próprios filhos, ela às vezes quer fazer tudo diferente. Né? Então, tô dando um exemplo específico, né? Então, às vezes, tudo que eu não tive, tudo como foi mais duro, né? Minha criação, ou eu apanhei, enfim, eu vou fazer diferente, então eu vou dar tudo pro meu filho, que é exatamente o oposto do que aconteceu comigo. Então, esse meu filho não vai ter limites, eu não vou bater, vai ser tudo de um jeito, né, diferente do que eu tive, e que faz sentido para aquele pai ou para aquela mãe, porque, de certa forma, aquilo foi traumático para ele, né? Em algum ponto ele achou que aquilo não foi positivo, e ele quer fazer tudo diferente. Então existe muito assim da interferência ou da intenção que esses pais têm quando eles olham para a criação que eles tiveram e talvez queiram fazer exatamente diferente. Mas aí eu vou fazer um papel do diabo. Você está falando que, eu tive um exemplo, né? Eu tive uma criação muito rígida, fui muito cobrado, e com os meus filhos eu vou ser uma pessoa liberal, vou deixar a vida levá-los e tal. Tudo bem, é o direito de cada um. Mas quando isso começa a tomar uma grande proporção, interferir na sociedade, onde hoje, por exemplo, eu vejo muita reclamação de pessoas que contratam jovens e que não podem fazer uma pressão, que não podem fazer uma cobrança, que já quer abandonar o emprego, já quer sair, quer ter uma vida que a gente costuma dizer de oba-oba. Isso pode influenciar numa sociedade em si. Claro. Sim. Ou eu estou falando besteira? Não, tá certo, tá correto e é o que tá acontecendo, né? É uma coisa que tá acontecendo bastante. E para onde é que a gente vai nesse caminho de não podemos ter pressão, se for para me cobrar eu não quero, para onde é que a humanidade caminha? É bem difícil, assim, o que eu vejo, por exemplo, no consultório, né? Vou falar da realidade dentro do consultório com os adolescentes, a gente percebe que os pais têm já estão começando a ter essa preocupação, né? Eles estão percebendo, por exemplo, com os filhos mais velhos, que já estão saindo da adolescência, que estão nesse movimento, eles já estão atentos ao que está acontecendo. Então, essa nova geração dos adolescentes que eu falo, a partir dos 12 anos, né, a gente já considera, que estão em terapia, os pais já estão preocupados com isso. Né? Então eu não sei se é algo que vai continuar assim, porque já existe, pelo menos ao meu ver, dentro da clínica, uma preocupação com isso que está acontecendo. Então são pais que já estão buscando a terapia, muitas vezes até por esse problema. Né? Um filho de 20, 24, 26, sei lá, 30 anos que não sai de casa ou que entende que não pode sair de casa porque precisa ainda dos pais, sei lá, por qualquer motivo que seja. E o pai já está percebendo que, poxa, onde foi que eu errei? Né? Que parcela de culpa eu tenho nisso? E aí tem um outro filho, eles já olham diferente para aquela relação e para o que eles podem fazer antecipadamente para que isso não se repita. Então, eu percebo, é a minha opinião, né, que existe sim um movimento de olhar para isso que está acontecendo dentro do mercado de trabalho, inclusive, e que os pais já estão atentos. Agora, esse olhar, esse time de agir, ele requer uma atenção. Não adianta você querer fazer isso com um filho de 30 anos que não está ali patinando na vida. É importante perceber esses sinais, a dificuldade, muitas vezes, né? Isso para quem coloca um foco, consegue perceber, de certa forma, com uma certa facilidade. Quando buscar a terapia, é comum, eu vou fazer, quando buscar a terapia? Essa é a pergunta para não perder a próxima, para não enrolar. Tá.
Olha, na parentalidade a gente trabalha não só com os pais, mas sim com os adolescentes também. Então, assim, quando os pais chegam para mim e trazem um problema, né, uma situação, um cenário, a gente entende junto se naquele momento é mais importante o adolescente entrar na terapia ou a mãe ou o pai. Então, não é só para o adolescente, né, e isso vai ser decidido em conjunto. Né, psicólogo com os pais responsáveis. Então, quando você faz essa pergunta para mim, eu penso que se a gente está falando dos pais, esse momento onde você percebe que alguma coisa está errada, mas eu não sei para onde ir, tô travando mesmo, né? Eu tô me sentindo assim congelada, porque eu não sei se eu tô dando muito limite, se eu tô dando pouco, o que tá acontecendo, e eu me sinto perdida. É um momento interessante. E esse é um momento de crise, entre aspas, que é o que a gente fala que não é o ideal, que na verdade o ideal é você procurar sem ter nada, né? Tá tudo bem e eu posso procurar terapia mesmo assim, não tem problema. Agora, pro adolescente, que também pode entrar em terapia, independente de estar passando por um momento difícil ou não, mas falando nesse momento difícil, são os comportamentos que a gente observa que são os mais desafiadores. Um dos principais comportamentos é quando o adolescente se fecha. Isso. Ele tem pouco diálogo com a família, fica dentro do quarto, tem uma interação muito pequena. Uhum. Esse já não é o ideal é antecipar esse movimento, né? Porque assim, Léo, a adolescência, ela já é uma fase do desenvolvimento que naturalmente eles fazem isso. Eles vão fazer, que é o sair um pouquinho da asa ali dos pais e procurar um outro caminho, né? No sentido de se identificar com outros pares, se diferenciar, a individuação que a gente chama. Então é natural acontecer. Agora, se isso está acontecendo de uma forma completamente exagerada, né? Eu não falo mais com os meus pais, nada. Eu não como na mesma mesa que os meus pais, ou enfim, eu não suporto olhar para os meus pais, eu só fico... Isso já passa da fase do desenvolvimento, né? E é uma coisa que os pais precisam estar atentos, do que é normal para o desenvolvimento daquele adolescente e o que está passando dos limites e eu preciso buscar ajuda. Eu sempre coloco como exemplo o tal do almoço de família no domingo. É natural que o adolescente, tanto o menino como a menina, ele comece a deixar de participar com tanta frequência. Sim. Deixar de participar com tanta frequência é uma coisa, nunca mais ir e se ausentar, isso pode ser um problema. Sim, até porque a gente precisa, enquanto adultos, né, enquanto pais, entender quais são os nossos limites aqui, né? Um almoço em família, por exemplo, que acontece todo domingo no mesmo lugar e tal. Será que de vez em quando ele não participar tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas é um almoço em que a gente vai comemorar 90 anos da avó. Não vai participar? Como assim, sabe? Então, assim, a gente precisa se questionar um pouco também, né? Então, primeiro, não é perguntar tudo pro adolescente. Você quer, você não quer, né? Existe um certo limite também, né? Que tem que fazer parte de uma construção também dos pais, né? Tem pais que já encaram isso como, é a fase, então tudo pode, porque é a fase. Mas a gente entende que o adolescente tem condições também de compreender um evento importante para aquela família e sair um pouco da toca. Para as pessoas que estão nos assistindo agora e já perceberam, se identificaram com o papo que o adolescente ele se distanciou, como é que se faz para resgatar e inserir de novo no processo familiar? Então, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque o que a gente faz na terapia, inclusive, primeiro, antes de qualquer coisa, é entender a história daqueles pais. Né? Porque quando eu falo isso, pode parecer que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, mas por que o adolescente se afastou desse jeito, né? Que a gente está falando, que talvez passe um pouquinho do ponto. Muitas vezes a gente não está olhando para as nossas próprias histórias, né? Para as nossas próprias dores. Por exemplo, Léo, eu faço um recorte bem importante dentro da relação mãe e filha adolescente, que é uma dor bem grande, né? A relação entre elas. Quando a mãe projeta aquela relação como, ela precisa ser minha melhor amiga, ela precisa me falar tudo, porque assim que eu vejo uma relação mãe-filha, isso não acontece, a mãe já interpreta aquilo como ela tá me rejeitando, ela tá me abandonando, ela não gosta de mim. E isso acaba afastando mais o adolescente, porque daí ela vai enxergar aquilo como, não é isso, mas isso gera uma certa revolta. Então, a gente tem que entender, peraí, o que para você representa esse afastamento? Onde dói em você, pai e mãe, quando você vê que teu filho ou te respondeu de um jeito que você não gostou, ou revirou o olho lá pra cima, ou né, bufou, fechou a porta do quarto? O que isso representa pra você, primeiro de tudo?
né? Porque às vezes para você, Léo, pode ser que, tá tudo bem, é uma fase, mas tem pai que vai encarar isso como isso é um absurdo, né? Então, compreender a história do pai, compreender a história da mãe, por que isso talvez para você seja um motivo de fúria, né? Um comportamento de um filho assim, é muito importante. Então, eu acho que esse seria um primeiro passo para a gente falar de reconexão, olhar para a nossa própria história. Hoje no Bom Vivant a gente tem o prazer de conversar com a psicóloga Monique Macedo, falando um pouquinho sobre parentalidade, sobre a relação dos pais com os filhos. Para você que é avô e está aí pensando como é a relação do seu filho com o seu neto, eu imagino que deva ser ainda mais complexo, porque as gerações mudam muito, né? Uhum. Os pais de hoje são diferentes dos pais do passado? São diferentes e tem muita coisa que influencia para isso, né? É claro que eu não vou deixar de falar das redes sociais, influenciadores, né, Léo? Então, assim, hoje em dia os pais, eles disputam, né? Não é só a relação do que eles estão falando e o filho tá ouvindo, é o que ele tá falando e o mundo inteiro tá falando ao mesmo tempo. Antigamente existiam dois tipos de educadores, os pais em casa, né, e os professores. Isso, exato. Hoje o mundo... Não. Exato, é isso. O mundo fala, né? Então, e não só o nosso país, a gente escuta opiniões do mundo inteiro, tudo ao mesmo tempo. E quando eu falo isso, eu gosto até de ressaltar e não esquecer que eu não tô trazendo isso só pro adolescente, tá? Porque nessa relação da parentalidade, a gente vê que os pais também, né? Tem muitos pais conectados ali, né, vidrados ali nessa rede social, nesse mundo, e também se distanciam dos filhos. Então, não é só o adolescente que está vivendo isso, também os pais vivem muito essa era digital tão intensamente que, às vezes, rola essa desconexão também. Para a gente encerrar o nosso papo um pouquinho mais profundo, daqui a pouco a gente vai inserir a Rox aqui, que está fazendo um evento na próxima semana. É cada vez mais comum a gente chegar num restaurante, num lugar, num âmbito social, e a gente vê os filhos conectados com uma tela. Uhum. Para quem é de fora, muitas vezes acha um absurdo, e para quem está de dentro, é um milagre da comunicação quando o filho fica quieto. Uhum. Esse é outro tema que precisa ser trabalhado, pensado, feito com limite e com consciência? Sim, precisa. E no papel, assim, de profissional de saúde mental, eu não julgo, sabe, Léo, o que é certo e errado dentro dessa situação específica, porque é exatamente isso que você falou. Existem vários ângulos, né, pra gente olhar. O quem tá do lado, vendo aquela cena e achando um absurdo. Quem tá ali, querendo só almoçar em paz 10, 15 minutinhos e aquela tela vai oferecer isso. E, enfim, a gente vai ter vários olhares ali para essa mesma situação. Então, eu acho que isso faz parte do meu trabalho, olhar para essa cena e compreender o que significa aquela tela para aquela família naqueles 15 minutos. Aquela criança, ela fica quantas horas por dia na tela? Ou será que aquele pai ou aquela mãe oferece a tela em momentos específicos porque eles precisam só almoçar, né? Então, todo o contexto ele precisa ser avaliado, a gente não consegue julgar o filme pela capa, como dizem, né? O que eu acho muito interessante é que a terapia te faz algo muito especial. Porque você, quando vai sair de casa para fazer terapia, ou muitas vezes não precisa nem sair de casa e faz online como é o seu trabalho, você está fazendo uma reflexão, você está fazendo uma análise dos seus atos e da sua vida. Quando você analisa isso, você está pensando, refletindo, o meu filho, ele almoçou comigo, ficou 1h30 na tela. O meu filho estava em casa, ele estava no computador, ele entrou no carro, ele pegou o telefone para ficar assistindo, ele sentou no restaurante. Ou seja, estou pensando em todos os atos e aí eu consigo ter uma definição do que é certo, do que é errado, do que é positivo, se vale a pena. Você faz uma... Agora, quando isso entra no inconsciente, as pessoas vivem no automático, talvez aí seja o grande problema. Por isso que a gente sempre fala, e eu sou um grande defensor da terapia, fazer autoanálise, fazer análise da sua vida, do seu comportamento é sempre muito saudável. Perfeito, com certeza, perfeito. Assim, o que você falou agora, realmente, assim, assino embaixo e faz muito sentido. E, de fato, assim, principalmente quando a gente fala aqui da parentalidade, né, que é tão delicado, né, Léo? Cada família vem de crenças, de valores diferentes e, enfim, de padrões diferentes, né? Então, é importante fazer essa análise porque a gente precisa entender até de onde está vindo isso, o meu jeito de pensar, a minha forma de agir, o meu comportamento, o que eu estou passando para o meu filho, que às vezes eu herdei dos meus pais e meus pais herdaram dos meus avós. Então, todo esse contexto a gente avalia, a gente olha com muito carinho
quando estamos em processo terapêutico. Cada um de nós tem uma história e com ela vem bagagens de crenças, de dores, de acertos, de medos e que inconsciente ou involuntariamente a gente acaba passando pelo outro. Seja o filho, seja os pais, seja a sua relação amorosa. Isso é fato. Isso eu aprendi na terapia e posso dividir com você. A gente vai falar o seguinte, vamos falar sobre a CBA Empreendimentos, que está com o Natus em Ponta das Canas, depois vem Lamp Luz, Escritolândia, Monviso, e quando a gente retornar, a Monique continua comigo e a gente vai falar sobre o evento que vai acontecer na próxima segunda-feira aqui em Florianópolis com 2 grandes feras e a Rox vai falar mais sobre isso. Então, a partir de agora, CBA Empreendimentos. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história e o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Sou o Ivan Nascimento, CEO da Escritolândia. E a minha dica para quem está montando ou renovando o escritório é: venha até a loja, viva a experiência real, toque, sinta, perceba cada detalhe dos ambientes projetados para o seu bem-estar. Montar ou renovar o escritório depende de boas escolhas e do quanto você pode confiar em quem vai estar com você nesse processo. Porque confiança é a base de tudo. Escritolândia, o universo do seu escritório. A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja. Você está assistindo Bom Vivan Ano 24. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso, veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jureri, Perfumaria e Cosméticos. Viva a vida! Gente, Claro Multi tá na sua e tá com tudo. Agora vem com o Chat GPT Plus por conta da Claro. Isso mesmo, Chat GPT Plus. Ai! Cria uma brincadeira em que meus filhos, com as próprias mãos, resolvam o mistério da bagunça da sala. Claro Multi tá na sua, com a nova geração da fibra, o 5G mais rápido do Brasil. E agora com o Chat GPT Plus por conta da Claro. Assine já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan, um oferecimento da Zicker, a Casa Zicker no Jardim Atlântico em Florianópolis. Eu te convido para conhecer toda a coleção da Zicker, 7X, o 001 e o X, 3 carros maravilhosos. Vem mais novidades ainda esse ano. E a Casa Zicker também tem a oficina que você pode levar seu carro para fazer a revisão. A oficina é maravilhosa. Equipamentos de última geração, não importa se seu carro é um Zicker ou não, você pode fazer serviços especiais, além da lavação, que fica aberto de segunda a sábado no Jardim Atlântico, aqui em Florianópolis. Gente, a Costelaria Ponta da Agulha, né? Melhor costela de Santa Catarina, para você saborear, para você celebrar as vitórias do Avaí, para você, torcedor do Figueirense, como meu amigo Jonathan Macedo. Costelaria Ponta da Agulha, em 3 endereços em Floripa e também na cidade de Balneário Camboriú, a melhor costela do estado. Agora a gente vai receber aqui nosso amplo estúdio, tomando a nossa água Santa Rita. Primeiro bloco eu conversei um pouquinho com a Monique sobre algo que nós dois não temos, que é filhos. É verdade. Mas que é muito importante. Eu não tenho filho, mas eu tenho um enteado. E conviver com o meu enteado é sempre um grande desafio. E um grande aprendizado também. Porque eu costumo dizer para uma pessoa que não é pai, de repente entra na casa de um adolescente de 19 anos, não que eu me torne pai, mas eu entro num processo de uma construção, porque quem é pai tem os 9 meses de gestação, depois tem a criação, nascimento, todo um processo para conseguir conviver com o adolescente. Sim. Quem entra cai de paraquedas, o desafio é muito maior. Com certeza. Né? Graças a Deus, o Gabriel é um menino que vale ouro e que eu não tenho nada para reclamar, só pelo contrário, eu tenho muitos aprendizados para fazer.
aprendo a ouvir trap, coisas que eu não costumaria ouvir dentro de casa, mas com adolescente isso é muito importante. Rox, você tem uma linha de raciocínio muito bacana e muito bem relacionada, você é uma das principais relations públicas do nosso estado, e que vai fazer um evento na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, isso aí, no Centro-Sul, chamado Papo Reto, trazendo 2 grandes nomes, Coppola e a nossa Mônica Salgado. Como é que vai ser esse evento? Bom, primeiro que para mim foi um prazer uni-los, né? E te contar rapidamente assim como é que foi essa união. Eu até penso como que alguém no Brasil inteiro não havia pensado em unir 2 genialidades como os 2, né? A gente tem a Mônica, que tem um público feminino muito forte, e o Caio, eu acho que transita nos 2. Mas são muito fortes hoje nas redes sociais, abordando assuntos que são do interesse de quem se interessa pela economia, crescimento do Brasil e tantos outros assuntos, né? São 2 personagens com muita personalidade. E com muito embasamento, né? Eu costumo dizer que o Caio e a Mônica são meus amigos pessoais, não são só personalidades que eu estou contratando para fazer esse evento. Então, numa ida à Teira com o Caio, eu falei pra ele, poxa, por que a gente não faz um evento, eu, você e a Mônica? Porque eu já havia pensado em trazê-los e eu tinha acabado de fazer um evento com a Mônica. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu iria nesse evento. Eu falei, poxa, eu acho que vai juntar uma força aí, né? Então, eu acho que o uni-los vai ser um evento onde a gente vai pensar fora da caixa, são 2 pessoas fora da curva, que falam sobre embasamento, sobre números reais, não é achismo. Então, eu acho que a gente tem muito para aprender com isso, né? Ao contrário do que a gente está falando no início do programa, que a família requer muita sensibilidade, muito tato para abordar um tema, você às vezes precisa de um jeitinho para colocar. O Papo Reto é diferente. O Papo Reto é diferente. Ele é reto e direto. E por que é reto? É papo reto, sem cortes e sem censura. Por quê? Porque muitas vezes você trabalha na televisão, às vezes tem coisas que dá para ir no ar, tem coisas que não dá. Então, nesse evento, a gente quer abordar todos os assuntos sem necessitar cortes, entendeu? Como é que vai ser a formatação dele? A formatação dele vai acontecer em 3 partes, né? A primeira vai ser um coquetel, onde nós vamos reunir os nossos patrocinadores, dirigentes, CEOs, presidentes de empresa, empresários, profissionais liberais, onde a gente quer fazer essa geração de networking, que é uma coisa que eu acho que eu faço muito bem, conectar as pessoas, né? Gerar negócios, gerar conversas interessantes. Então, esse é um primeiro lado, que seria o convite VIP. Depois a gente vai para a plateia, onde entra a Mônica Salgado, entra o Caio, e depois um talk, onde nós teremos aí os 2 no palco, e a gente quer fazer a plateia participar. Acho que vai ser bem legal essa parte. Muito. O ano de 2026 é um ano de eleição, é um ano de muitas opiniões e de muitos lados. Sim. É um evento só de um lado ou é um evento amplo, onde as pessoas podem podem absorver muitas informações? Eu costumo dizer que o Papo Reto, desde a criação dele, não é um evento para levantar bandeira. É um evento para a gente se informar. Porque não adianta a gente seguir direita ou esquerda, ou ser do meio ou do centro, se a gente não entende como que é o gerenciamento de um país, economicamente falando. Então, eu acho que entender sobre números, entender o que está acontecendo, ver a visão real das coisas, é importante. Porque não interessa quem esteja gerindo o país. Eu acho que é importante a gente entender para a gente poder cobrar. Não adianta a gente só votar, vota na direita, vota na esquerda. O que está acontecendo no país efetivamente? Os preços estão subindo, a gente está tendo inflação, vai ter que imprimir dinheiro, como é que vai ser o negócio? Então, as pessoas não entendem sobre isso. Virou uma polarização tão grande, né? Eu propriamente dito, eu não levanto bandeira, mas eu defendo o Brasil. Eu quero que seja um país que tenha futuro. A gente tem tantos meios, né, para crescer esse país. A gente é rico em diversas coisas. Nosso agro é incrível. A gente tem tanta coisa boa no país que não dá para criar essa polarização. A gente tem que pensar o que vai ser de bom para nós como cidadãos. Eu acho que é isso. Monique, a política pode ser um problema dentro da família quando o filho tem um viés de um lado e a família outro? Sim.
Não só pode, como já está sendo, né, Léo? Assim, a gente vê isso. E é natural também, é uma fase do adolescente querer ir para um lado, às vezes, mais libertário. Tudo isso faz parte do processo de amadurecimento do ser humano. Faz, e muitas vezes, até na psicoterapia, a gente fala um pouquinho disso, né? A gente escuta um pouquinho disso, porque como nessa fase da individuação, da diferenciação, é natural que eles discordem um pouco mais, muitas vezes eles fazem isso de forma intencional. Às vezes não é nem, né, como a Roxy falou, com embasamento, mas é uma coisa só para contrariar, talvez, não estou dizendo todos, mas existe essa tendência, sim, porque como é um processo de desenvolvimento onde eu tento diferenciar dos pais, se meu pai é de esquerda, eu vou fazer o quê? Vou para a direita. Pra direita. Se meu pai é de direita, eu vou. Então, existe sim essa influência nesse sentido, mas que a tendência é que logo isso passe, ele compreenda que talvez não faça sentido nem de um lado nem do outro, enfim, mas acontece. Tá aí um bom evento para você levar a sua família. Papo Reto. Antes de encerrar o programa, eu quero falar para você do Rancho Açoriano. São 3 endereços em Florianópolis, em Coqueiros, no Ribeirão da Ilha e também na SC 401. Na SC 401 tem o novo Rancho Açoriano. Gente, completo, aberto diariamente, almoço, jantar, para você fazer almoços executivos, fazer seu evento, fazer aniversário, para você curtir com a sua família ou também com a PJ, aquele seu momento de almoço de reuniões. O Rancho Açoriano é perfeito na SC 401, dentro do Passeio Primavera. Eu te recomendo. E também, já que a gente está falando de gastronomia, o Berry Bites, essa sobremesa maravilhosa que você encontra no Super Imperatriz. Agora esfriou, você quer fugir do sorvete? O Berry Bites tem proteína, é saudável, saboroso, tem inúmeras opções para você compartilhar com quem você ama, já que ontem foi Dia dos Namorados. Aliás, aproveitar, vou mandar um beijo para dona Bianca, que dia 12, além do Dia dos Namorados, é o dia que a gente iniciou o nosso namoro. Então fica aqui registrado. Quem sabe hoje à noite a gente come Berry Bites, namora e passa mais um momento de amor. Eu sou muito romântico. É muito. Gente, papo reto agora. Acontece amanhã não, segunda-feira, dia 15 de junho. A partir de que horas? A partir das 15, o coquetel VIP. E a partir das 5h30, Mônica já estará subindo no palco. Sábado à noite, ainda dá para fazer as inscrições? Como claro é que funciona? Claro que sim, diretamente no Pensa no Evento. pensanoevento.com.br. Isso aí, já tá lá nos primeiros banners. Já tá lá, então se você quer fazer um evento especial nesta próxima segunda-feira, levar sua família, levar o seu filho, que às vezes está indo para um lado que você quer, vamos lá conhecer um pouquinho das informações do Brasil. Sabe o que eu acho, Léo, também uma coisa importante, quando você está falando ali de empresas, né, a dificuldade de contratar pessoas para trabalhar hoje, eu acho que convidar também os colaboradores das empresas é bem importante. Para ter uma noção real da vida como ela é. É isso, é verdade. A gente tem que abrir a cabeça das pessoas mesmo e colocar informações que são relevantes, sabe? E o melhor investimento é sempre no colaborador que vai ajudar na produtividade da sua empresa. Com certeza, não tenha dúvidas. Papo Reto acontece então nessa segunda-feira, a partir das 15 horas, no Centro-Sul, aqui em Florianópolis. Para você fazer a sua inscrição, conhecer um pouquinho mais do projeto, é só acessar o site pensanoevento.com.br. Meninas, obrigado por vocês terem vindo. Obrigada a você. Começamos um pouco mais denso o nosso papo, mas de muita importância e relevância. Para você que não conseguiu assistir o início do nosso projeto, do nosso programa, você pode acessar as nossas redes sociais e acompanhar o bate-papo com a psicóloga Monique Macedo. A gente falou sobre parentalidade, sobre a relação dos pais com os filhos. O papo foi muito bacana e a gente encerrou em alto astral com a Rox, que está fazendo um grande evento. Muito obrigada pelo convite, hein? O ano tá bom? Claro que sim, sempre tá bom, né? Até em momento de crise tá bom, não é? É verdade. A gente tem que buscar oportunidade, né? Criar oportunidades, né? Criar oportunidade. Monique, quem quiser saber mais, que ficou curioso, pode ter acesso a você como? Bom, eu tô no Instagram, Léo, eu publico bastante vídeos lá falando, né, do que a gente conversou aqui um pouquinho, @moniquemacedo.psi. @moniquemacedo.psi de psicologia. Isso. E lá você vai ouvir uma música e você vai parar para entender um pouco mais. Ou não, né? Ou ficar assim, bugado. O que será que escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim
Vem das suas veias. Sai das tuas veias. Para você entender um pouco mais, acessa o Instagram da Monique obrigada pelo convite. Macedo.psi. Obrigado, muito meninas. Obrigada, bom final de semana. Obrigada, Aproveitem bem o final de semana. Segunda-feira a gente se encontra no Papo Reto, no Centro-Sul. Forte abraço. Vem aí o Jornal da Band. Tchau. Não esqueci de falar de ninguém, né? Eu acho que não. Espero o programa que foi não. completo. Beijo para você. Até semana que vem. Tchau. Zicker Florianópolis. Sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 24. Oferecimento. Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz. Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Escritolândia. O universo do seu escritório. Rancho Açoriano Restaurante. Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos. Um brilho no seu horizonte. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Chegou o fim de Superclube Imperatriz. Comprou, economizou. Miolo de alcatra bovino a vácuo quilo 46,90 no Superclube. Sobrecoxas de frango sadia bandeja 1 quilo 10,99. Arroz parboilizado Tio Manuel 1 quilo 2,59 no Superclube. Papel higiênico Mili folha dupla 30 metros ou folha tripla 20 metros com 12 unidades 13,99. Lava roupas Tixan IP 3 litros 23,90. Ofertas no final de semana exclusivamente no app. Baixe gratuitamente e aproveite. Supermercados Imperatriz, próximo de você.